Ok, bem-vindos ao nosso estudo, que Deus abençoe. O nosso estudo hoje é sobre os últimos três dons, ok? Nós falamos sobre os dons de revelação, que é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, que é o quê? É você vê o futuro, você vê o passado e vê o presente, e você vê o mundo espiritual. É esse resumidamente, os dons de revelação. Você vê o passado, você vê o que uma pessoa passou, você vê o futuro, você vê projetos de Deus para a vida daquela pessoa ou para a sua própria vida. E quando alguém está falando, ou quando você está percebendo algo espiritual ao seu redor, você discerne, você sabe se é de Deus ou se é do outro lado, discernimento dos espíritos, né? Às vezes vem como uma sensação, às vezes vem como realmente você ver anjos, ver demônios, ver seres espirituais e assim por diante. Depois nós falamos sobre os dons de poder, curar, maravilha e fé. A fé que faz a chuva parar, a fé que faz a tempestade parar, milagre, pessoa nasceu sem braço, nasce um braço, pessoa cura é diferente de milagre. Cura tem algo no corpo que não está funcionando corretamente. Deus é poderoso para curar. Amém? E aí a gente falou, vamos falar hoje dos dons de comunicação. O que é o dom de comunicação? São os dons de poder. São os dons através dos quais Deus manifesta o poder dele. Amém? Fica calma, porque você vai desfrutar. Talvez você está passando por uma coisa difícil na vida, tem alguma tristeza, tem algum desafio, a vida não para, a vida continua com desafio, a vida é dinâmica, entendeu? Você pode ter tido ontem um dia maravilhoso e hoje teve desafios. Calma, vai dar tudo certo. Creia, a tempestade não é para sempre, o deserto não é para sempre. Os três dons de comunicação são: número um, profecia; número dois, variedade de línguas; e número três, interpretação das línguas, ok? Ah, número um, o dom mais importante desses três é o de profecia para a igreja, quando você está na igreja, ok? Por quê? Paulo disse assim, irmãos, busquem o dom, busquem o dom de profetizar, porque quem profetiza fala da língua que o povo entende e edifica, consola e exorta. Aí a Bíblia diz, mas se você orar ou falar em línguas, eu creio que todos conhecem, né? Variedade de línguas, quando você vê alguém na igreja orando e de repente, ué, ela está falando outra língua, o que que é isso? E isso é chamado de o dom de variedade de línguas, ok? E aí a Bíblia fala, mas se você orar em línguas, se você orar em línguas, ore também para interpretar. Ore também para interpretar. Então, esses dons, por que que é chamado de dom de comunicação? Porque é Deus falando. Profetizar não é pregar, ok? Deixa eu só tirar o sonzinho aqui, que eu estou ouvindo um som. Deixa eu ver o que que é. Ok, deixa eu tirar o som aqui. Pronto. Então, irmãos, profetizar não é pregar, ok? Não é pregar. Profetizar não é pregar uma mensagem bonita. Profetizar não é pregar articuladamente e se lembrar de versículos. Isso é bom, mas não é profetizar. Pregar é pregar. Amém? Agora, profetizar é um momento em que o Senhor se apodera dos seus lábios e você fala naquele momento totalmente debaixo de uma inspiração. Pode acontecer quando a pessoa está pregando? Claro.
Ah, mas a pregação não é de inspiração? Não é isso, mas são coisas separadas, amém? Claro que a pregação é inspirada, mas a profecia, o profetizar, é como se o Senhor tomasse os seus lábios, a sua boca, e você falasse, naquele momento, algo totalmente debaixo de uma inspiração divina, ok? Ahn, Tem pessoas que isso é tão forte que ela não consegue se controlar. Por exemplo, ela fala assim, não, mas eu tinha que falar muito alto, tal. Amém, né? Mas com o tempo, todo dom pode ser treinado, ok? Não pode haver nos dons uma coisa assim, eu não consigo me controlar, tá entendendo? Não consigo me controlar. E não, por quê? Porque tem momento que você está no hospital, você está numa biblioteca, você está num lugar, né? Então a gente tem que sondar o ambiente. Com o tempo vai vindo a interpretação. Quer ver? Quando o filho de Zacarias, que era João Batista, o grande João Batista, conhecido por todos nós, nasceu, a Bíblia diz que o pai dele profetizou. E ele disse assim: Menino, tu serás grande. Aquilo ali não era uma palavra normal, o pai desejando. Ali foi: Menino, tu serás grande. E tu vais converter o coração dos pais para os filhos e dos filhos para os pais. Ou seja, ele falou debaixo de uma inspiração total. Por exemplo, Ana. Quando Samuel nasceu, o que Ana falou? Uau! O Senhor pega aquele que está sentado no meio do nada e coloca no meio dos príncipes. Ali, irmãs, foi uma inspiração. Quando que isso acontece? Teve um dia que o profeta Eliseu, ele estava triste e nervoso. Ele não conseguiu receber profecia. Dizem os antigos, e antigo que eu falo não é há 100 anos, é há 2000 anos, mais anos atrás, os judeus ensinam que para você receber uma profecia, você tem que estar alegre. Um coração triste, um coração com raiva, porque Eliseu ele estava com raiva do exército do outro rei, porque era um rei que servia a feitiçaria, mas quando queria ouvir Deus, via até ele. Então ele falou: Ué, volta para os seus deuses. Você está me perguntando o quê? Né? Então aí mas tinha outro rei que era o rei Josafá, que ele respeitava, e aí ele falou: tá bom, se não fosse Josafá, eu nem ia falar contigo, né? Claro, a gente pode entrar aqui se está certo ou errado, mas ele é ser humano, ok? Pronto, então ele falou isso, e ele falou assim: será que tem alguém que sabe tocar a harpa? Não precisa nem cantar. Eu já estou pegando fogo. Não precisa nem cantar, mas um instrumento eu preciso. Olha que bonito. Significa que na adoração, só um instrumento, você tem que saber se conectar não só com a voz de quem está cantando, louvando, mas até com o instrumento. Você foi na igreja esse domingão, você viu que estava lá o jovem chamado Bruno, gostei dele, tal, na guitarra, né? A bateria estava um pouco alta, tal, mas você viu que tinha momentos que a guitarra ela falava com você, não é? Ela falava, parecia que o som estava falando palavras, né? E eu falei isso para ele. Então, ali você já recebe e você já adora, entendeu? Você tem que aprender a se conectar com sons, não só com voz, mas com som. Então, quando aquele homem começou a tocar, que Eliseu pediu, por favor, não tem alguém que sabe tocar a harpa, o tangedor? Quando ele começou a tocar, diz a Bíblia que a mão de Deus veio sobre ele e ele profetizou. Então, o nosso estado mental e da alma tem que estar ok para receber palavras divinas. Tá bem? Tem que estar bem. Você tem, irmãs, tem um homem que ele disse assim, um ditado no meu
que diz assim: se você não sabe sorrir, não abra uma loja. É sério? Olha só. Se você não quer sorrir, não abra uma loja. Então, existe o fator do seu estado emocional. Amém? Por isso que a Bíblia diz: se alegre no Senhor, se alegre. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Você vai evangelizar? Você não pode evangelizar é, com a sua fisionomia, tipo como se você nem quisesse estar lá. Vamos dizer que você vai numa casa, você vai no hospital, e você chega lá e a sua aparência, o seu fisionomia, mostra que você não queria estar lá. Então é melhor não ir, porque pode ter o efeito o quê? Contrário. Amém? Então, a música, claro, ungida, cristã, só o instrumento já pode proporcionar algo uau. Então eu quero fazer um desafio. Às vezes, coloque só algo instrumental na sua casa e comece a louvar com suas palavras. Faz isso. Você vai ver o resultado. Então, profetizar é você. Imagina, eu estou orando, orando, Senhor, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado, Senhor, abençoa ele. De repente, eu recebo algo ali. E claro que com o passar do tempo, eu percebo mais rapidamente que, opa, é o Senhor que vai falar aqui agora, não sou mais eu orando, entendeu? Mas você tem que praticar. Ô pastor, mas praticar algo espiritual, eu tenho medo, porque e se eu errar? Não, está escrito lá em Hebreus que a gente tem que exercitar os nossos sentidos espirituais. Então, no início, você começa com uma palavra, ó, não sei porquê, mas eu tô sentindo. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Eu tô sentindo que é para você ler hoje o Salmo 27, tá bom? Pode checar com Deus se é ou não, mas leia. Tô sentindo isso no meu coração. Quando você diz eu estou sentindo no meu coração, não é que está vindo de você, mas é porque você no início está querendo ser um pouco mais cuidadosa. Quem está entendendo o mistério? Você está querendo ser mais cuidadoso em vez de dizer assim diz o Senhor, ou assim diz o Espírito, ok? É uma maneira cuidadosa, mas foi assim que eu aprendi com os meus professores. Se você está com alguma dúvida, porque é novo, diga, ó, eu estou sentindo no meu coração isso, isso e isso, está muito forte aqui, viu? Ó, essa é a direção que eu tenho para você, ok? E aí a pessoa, às vezes, sabe o que vai acontecer? A pessoa vai falar, e hoje de manhã eu estava lendo o Salmo 23. Estou dando um exemplo, não precisa acontecer, mas pode acontecer. E é Deus confirmando para você ter mais fé e deixar Deus te usar. Olha só que bonito. Então, quando você está no início, Deus vai te ajudar. Estou vendo aqui a Lívia falando, eu tenho medo de misturar minhas emoções com as coisas de Deus. Sim, realmente. Só que quando a gente se conecta com Deus, você fala, não, como Eliseu, ele falou, agora eu quero música, agora eu quero um louvor, agora eu quero um tangedor de harpa, eu vou me concentrar. Agora não é fazer compra, não é isso. Então, você se concentra. Tem que haver o fator de você focar naquilo, amém? No hebraico, é uma palavra que chama kavaná. Kavaná, né? Que é o quê? É concentrar, é como um laser. Você colocar ali, ó, bum! A luz geral, ela é boa porque ela ilumina em todo lugar. Mas o laser, ele foca só em um ponto. E concentração é isso. É você focar. Eu estou estudando, eu estou me preparando para ouvir a voz de Deus, eu foco naquilo. Eu fico naquilo. Eu não fico pensando em compra. Claro que vai vir. Mas eu estou preocupado porque recebi uma carta. Mas isso e aquilo. Mas eu briguei com alguém e discuti
e não foi legal, tenho que resolver. Calma. Você tem que saber, você tem que treinar a sua atenção. E não vem automático. A atenção não é nada automático. Amém? A atenção, Jesus estava orando no monte e os discípulos estavam dormindo. Então, as coisas de Deus não são automáticas. A Bíblia diz que Jesus apareceu ressuscitado, mas alguns duvidaram. Então, a gente tem que tirar isso da nossa mente, que se Deus quiser fazer algo, ele vai fazer, vai passar em cima de tudo e eu vou perceber e pronto. Tem momentos que é assim, sim. Que Deus faz, a gente fica de boca aberta. Mas a maioria, você tem que estar atento. A Bíblia diz assim, ó, se o Senhor falar contigo, não endureça o seu coração. Às vezes a gente endurece. Às vezes a gente sabe que algo é certo, mas o nosso orgulho nos impede. Já aconteceu? Que você sabe, mas você não quer dar o braço a torcer. Então você fica na sua. Entendeu? Um, Aí eu vi que a Lívia também escreveu aqui da guitarra, né? A guitarra falou. Eu falei, sua guitarra ficou falando comigo, brincando com ele, mas sério, né? Sua guitarra, ela ficou falando comigo, né? A música fala. Não só a voz, mas os instrumentos falam, e é maravilhoso. Então, a, a questão das línguas eu vou falar muito rápido, por isso que eu estou tocando aqui na profecia, porque faz parte da tarefa de casa. Então, profecia é o momento em que tem pessoa que diz que sente algo no coração queimando, que tem que falar algo. Tem pessoa que sente na boca que a voz fica um pouquinho diferente. Opa, isso aqui não sou mais eu orando, mas é o Senhor falando algo. Já ouvi explicações assim de homens sérios. Já ouvi isso, né? Você percebe que a sua voz fica um pouco mais forte. Não é alta, mas um pouco mais forte no momento de inspiração divina. Mas eu acho que um bom treinamento é também você profetizar para si mesmo. Você tem que fazer esse teste. Tem algum microfone aqui ligado? Deixa eu desligar. Ok? Então, profetize sobre o seu dia. Agora que vem. A Bíblia fala que tem dois níveis de profecia. A profecia que você é tomado por Deus e a profecia que você profetiza pelo seu grau de fé. Está escrito lá em Romanos: cada um profetize segundo a fé que tem. Então, às vezes a profecia nasce de um momento que você está crendo. Por exemplo, você está orando e Deus te direciona para um texto da Bíblia ou te dá uma visão, né? E você vai para aquele texto, ou você tem a experiência daquele momento, da voz de Deus ou de uma visão, seja como for, e você ali nasce uma palavra no meio da sua leitura. Nasce uma palavra. Por exemplo, quer ver? Hoje eu estava lá na igreja, estava orando, e de repente eu li Zacarias 4, analisei, não, ontem. Estava analisando, até que de repente veio despertar, ou seja, Senhor, desperta. Não teve mais nada depois disso. Mas eu sabia, aquela palavra veio como uma flecha em mim. Aí eu comecei a orar, Senhor, desperta na minha filha, desperta na igreja, desperta na minha família, desperta, desperta. Por quê? Pelo texto da Bíblia, eu discerni que tem coisas que podem ficar adormecidas até a gente morrer. E a pessoa tem um grande potencial, tem dons, tem projeto, mas nunca será. Se a pessoa não despertar aquilo,
a pessoa vive uma vida inteira com potencial que nunca foi despertado. Por isso que Paulo disse para Timóteo: Timóteo, Timóteo, não é automático não, hein? Paulo diz para Timóteo: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Olha que legal. Não é automático. Uma coisa que tem que sair da nossa cabeça é que as coisas de Deus são automáticas. Não é, não é, não é. Então, você tem que já vir com uma fé e preparar a sua fé para receber, para ser usado, para pregar. Ah, o dia que Deus quiser que eu pregue, o anjo vai me pegar no colo, eu vou ver um lápis de ouro e ele vai escrever na minha frente o que é para eu falar. Não! Isso pode acontecer, exceção? Claro! Mas a regra é: eu vou até a Bíblia, eu vou até Deus, eu vou para a oração, eu dou o primeiro passo, porque a Bíblia diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. Então, a nossa fé cristã não é algo de espera. Mesmo quando você está esperando algo, você está fazendo outra coisa. Você está sempre em movimento. Não existe da gente ficar quieto e não fazer nada e, como a gente diz às vezes, né? Deixa Deus trabalhar. Sim, deixa Deus trabalhar em uma situação, mas não em tudo. Não em tudo. Eu preciso continuar orando, eu preciso pela fé. Por isso que você tem que ler lá Hebreus 11. Pela fé, Abraão sacrificou o seu filho. Pela fé, Moisés saiu do Egito. Pela fé, Enoque andou com Deus. Pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Deus gosta que você ande pela fé. Senhor, eu estou sentindo algo aqui forte na minha boca, no meu coração. Eu estou crendo que essa palavra é para mim. Então eu vou falar ela. Eu vou falar ela para minha família aqui. Eu vou falar ela para o meu irmão. Eu vou falar ela para minha irmã. Agora, como que eu faço, pastor, para a pessoa receber bem a minha palavra? Claro. Eu tenho que te confessar algo. Às vezes, quando alguém não recebe algo de nós que eu digo geral, nem sempre é porque a pessoa é incrédula, que a pessoa não crê, mas é que às vezes a gente também não. A gente se empolga e a gente deixa um pouco de orgulho entrar e a gente faz uma coisa tipo impondo sobre a pessoa, que a gente que ouve e a pessoa, tipo assim, não vale nada. Tá ouvindo? O que Deus está falando? Tá ouvindo? Assim ninguém vai ouvir nada. Não é assim que faz. Não é. E você tá sorrindo porque você sabe que você talvez já teve uma experiência assim de alguém te colocar lá para baixo. Porque, sim, às vezes a pessoa ouviu algo de Deus, sim, mas você não pode colocar ninguém para baixo porque você ouviu algo. Olha só como os profetas antigamente eles falavam. Teve exceção, por exemplo, o profeta Elias, rei Acabe, ele queria ser ruim e ele não queria mudar e estava mesmo. E então ele não. Elias é uma exceção. Mas, por exemplo, Daniel, quando teve uma visão sobre o rei, e também quando o rei teve o sonho, o que o Daniel falou? Ó, rei, esse sonho é sério, viu, rei? Mas que esse sonho seja contra os teus inimigos. Ele não desejava ver a queda do rei, porque o profeta ele é um intercessor. Ele não quer ver ninguém sendo derrotado. Ele não quer ver ninguém caindo. Quando, uh, quando os profetas iam falar com os reis, eles não estavam tipo como alguém que está em cima e falando. Eles estavam muitas das vezes como Jeremias chorando, por favor, ouve. Isso é para o vosso bem. Isso é para o vosso bem. Babilônia vai entrar já já em Jerusalém.
ouça. E Jeremias é chamado de o profeta das lágrimas. Ele falava com lágrima porque ele amava o povo dele. Ele não queria ver a destruição. Mas às vezes parece, não sei, mas parece que quando a gente dá uma olhada assim na internet geral, parece que as pessoas elas estão até torcendo para que algo ruim aconteça. Não sempre, mas às vezes parece. E vocês vão ver, hein? Ou seja, a pessoa nem chama você para um arrependimento. Quem está entendendo? O profeta ele tem que falar, ó, mas volte, orem a Deus, se prostrem diante dele. Alguma coisa, tem que ter alguma solução. E a solução de uma profecia forte é o arrependimento, ok? Agora, não existe só profecia de alerta, não. Por exemplo, o profeta Ageu e Zacarias, diz a Bíblia que eles foram levantados exatamente para animar o povo a reconstruir o templo. Olha que legal. Então, esses profetas, eles não estavam falando assim, Babilônia está chegando, tudo vai ser destruído. Pelo contrário, eles estavam dizendo, construam, constrói, constrói novamente. A glória da primeira casa era forte, vocês não querem nem reconstruir, porque vocês estão vendo que só tem madeira aqui, e vocês já estão imaginando, estão chorando, porque estão dizendo, não tem ouro, não tem prata, como que vai ser a glória desse templo? Aí vem o profeta Ageu e diz, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, um profeta, ele não deve ser guiado por moda. Ah, tá na moda pregar coisa dura, então eu vou pregar coisa dura. Tá na moda pregar encorajamento, então eu vou ser o profeta do encorajamento. Não, o profeta, ele se conecta com Deus e ele faz o que Deus deseja. Mesmo que todo mundo esteja repreendendo, se Deus chamou ele para encorajar, ele tem que encorajar. Mesmo que todo mundo esteja dizendo, vai dar certo, e a pessoa ouviu, não, cuidado, não vá para essa guerra, como disse o profeta Micaías. Faça. Amém? A gente não é da moda, né? Tá na moda agora pregar que só pregar que Jesus está voltando. Não. Tá na moda pregar agora só sobre arrependimento. Não. Tá na moda agora pregar só que é para encorajar, é para levantar o povo. Não. Nada tá na moda. O que tá na moda é você ouvir e falar. Não entre numa moda, porque às vezes você vai estar entrando numa linha e você vai bloquear os seus ouvidos para ouvir o que Deus está falando às vezes com você. Então, continue aberto. Jesus está voltando, sim, mas se aquela pessoa não ser encorajada, ela vai se suicidar e de um jeito ou de outro ela não. Tá entendendo? Então, pessoas precisam ser encorajadas às vezes. Pessoas precisam, por exemplo, infelizmente agora estamos tendo, está havendo uma guerra em Israel, né? Infelizmente. Agora, muitas pessoas elas vão ficar, tipo assim, em vez de orar e continuar vivendo e continuar se arrependendo, mudando, fazendo o que é para fazer, elas vão ficar só com o olho na guerra, mas tem algo que elas estão olhando para a guerra, mas a vida delas tem algo tem que sair, tem que mudar um comportamento, mas aí ela vai ficar só olhando para a guerra e não vai querer mudar algo talvez na vida. Quem está entendendo esse mistério? Então, a gente tem que olhar para a guerra, orar pelos nossos irmãos, chorar com os que choram, mas depois não adianta. O seu choro por alguém, o choro de outra pessoa por alguém, não vai tirar um vício de mim. Quem está entendendo? Não vai tirar o vício da pessoa. Então, se uma pessoa tem um vício, ela tem que tratar com aquele vício. Desculpa dizer, mas aquele vício é mais importante ela resolver do que a guerra que está acontecendo do outro lado. Porque eu posso olhar para a guerra e falar: nossa, eu sou aquele que entende tudo dos últimos dias. Eu entendo que a Rússia também vai atacar isso, aquilo, tal. Mas a pessoa
não está cuidando da sua alma, não está fazendo o que Deus deseja. Tá entendendo? Então, cuidado, cuide da sua alma, porque quem vai ter que dar conta dela é você. É você. Deus não vai olhar assim e falar: ah, mas ele chorou por Israel e ficou só vendo o vídeo de Israel e tal, mas eu queria que ele fizesse uma mudança na vida dele, pelo meu poder, pelo meu espírito, e ele não fez, mas ficou só preocupado com Israel, então tá liberado. Deus não vai fazer isso. Então, ore por Israel, mas cuide da sua alma. Amém? Os últimos dois dons, é bem rapidinho, são dons polêmicos, irmãos. Alguns crê, outros diz que crê, uns criam, pararam de crer. Eu acho isso um pouquinho triste, que é o dom da variedade de línguas. Esse dom aconteceu lá em Atos 2, que não foi língua de anjo, não foi falar em mistério, foi falar na língua que os homens entendiam. Só que ali não é único. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que existem língua dos anjos. E Paulo disse: ainda que eu falasse todas as línguas dos anjos, ou seja, o querubim falou uma língua, o serafim falou uma língua, cada categoria de anjo fala uma língua. E existe também o falar em mistério, que é o que Paulo disse lá, aquele que fala em línguas fala em mistérios com Deus e ninguém entende, só Deus. Então tem três níveis, que é o nível da oração, você está orando, você fala em mistério. Se você passou por essa experiência, bem? Você ora, né? E você entra, né? Como que funciona? Você tem que buscar isso. Como que se busca? Eu já vi muitas pessoas, só posso falar da minha experiência, ok? Eu já vi muitas pessoas que decidiram, eu vou buscar isso, e ao buscar, Senhor, derrama sobre mim, me enche. Claro que não foi um minuto, mas continuar orando, 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 Senhor, me derrama, derrama, mais de ti, mais de ti. E para a pessoa ter concentração, não é porque é uma palavra mágica, não, ok? Muitos, eu vi com os meus olhos, muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo e orando em outras línguas, pegando uma palavra de louvor a Deus e repetindo ela. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que não devemos repetir coisas vãs. Sim, repetir coisas vãs. Dar glória nunca é vão. Dizer que Deus é santo não é vão. Amém? Então, eu vi pessoas dando glória, 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 glória. Já vi outras pessoas dizendo santo, 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 santo. Vi outras pessoas em alemão, Heilig, Heilig, Heilig. E quanto tempo que elas ficaram? Ficaram 10 minutos dando glória, 5 minutos, 20 minutos, né? Até novas línguas nascerem. E isso é um assunto muito delicado, porque ou você passou pela experiência ou não, ok? Né? Então não vou aqui forçar nada. Agora eu te digo, uma vez que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela pode orar em língua sempre que ela desejar, sempre. E já isso as pessoas nem sempre ensinam. Elas dizem, por exemplo, tem pessoa que ela foi batizada com o Espírito Santo, mas aí ela só fala, tipo assim, se tiver algo tão forte, mas tão forte, mas tão forte, aí ela fala, mas biblicamente não é assim. Só assim, ok? Só assim. É assim também, mas não é só assim. Por exemplo, Paulo disse: eu cantarei em línguas e cantarei na minha língua nativa. Eu orarei em línguas e orarei na minha língua. Olha só que tranquilo, Paulo. Senhor, eu tenho. Opa, tô orando muito em português. Deixa eu orar em línguas para eu me edificar. Porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. É importante. Amém? Orar em línguas é importante. Agora,
depois de ouvir muitas coisas, eu cheguei num ponto que eu falo: se uma pessoa não crê, tudo bem, tudo bem. Agora, se a pessoa não crê, não vai me fazer parar de crer. E eu falo também para você: se alguém não crê, amém. Não fique brigando, não fique. Não, deixa, não precisa crer. Agora, se você teve essa experiência ou se você deseja, eu estou aqui falando com toda a tranquilidade. Busque essa experiência. Se quiser, depois fala comigo pelo WhatsApp, porque são coisas, tudo que é muito delicado, sensível, a gente precisa cuidar com carinho, sabe? Porque, por exemplo, quer ver? Teve um jovem que eu vi, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele se alegrou, ele, ele dizia, Diego, nossa, é tão bom sentir a presença de Deus. Por quê? Porque quando você ora em línguas, a maneira que você sente a presença de Deus é diferente. Amém? É diferente quando você ora em línguas. Porque a Bíblia diz que quando você ora em línguas, você edifica a si mesmo. Mas aí, ele disse que chegou um casal de outra igreja, que ele tinha mudado de igreja, tinha mudado de casa, e começou a falar para ele, ó, será que isso existe? Tá brincando, né? Isso não existe não, rapaz. E começou a falar. No início ele perguntou para mim, Diego, me falaram isso e isso. A única coisa que eu falei para ele foi: você teve essa experiência, Deus te deu essa graça. Você vai crer nesses dois que estão tentando embaralhar sua mente? Aí ele falou, não, verdade. Aí eu mostrei para ele na Bíblia, blá, blá, blá. Aí ele foi parando, foi parando, foi parando. Nunca deixa ninguém roubar sua experiência. Nunca deixa. Pessoas chegarão até você e dirão, sonho? Você dormiu com a barriga cheia. Não existe sonho mais hoje. Visão? Vamos para um psiquiatra. Você está vendo visão? Talvez é um problema na sua mente, viu? Cuidado. As pessoas elas vão fazer de tudo para tirar o único presente que a gente tem. Carro, pessoa no mundo tem, pessoa na igreja tem. Casa, quem tem Deus tem, quem não crê ainda, mas vai crer em nome de Jesus, tem. Qual é a nossa diferença? É que nós sentimos a presença de Deus. É que nós oramos ou é que nós podemos orar nas línguas dos anjos. É que, agora já vou falar do terceiro dom, é que nós podemos orar na língua dos anjos ou orar em mistérios e interpretar. Interpretar. Você ora, nananana, orou em línguas, e das pessoas que me acompanharam, um homem de Deus, ele disse assim: foque em interpretar, às vezes, quando você está orando em língua. Então ele disse assim: quando você orar, pode vir na sua mente a interpretação. Você está orando em línguas e vem na sua mente a interpretação. Você fala, opa, parece que eu estou entendendo. E às vezes você está entendendo. Ou você ora em línguas e fala em português. E naquele momento, você. Irmãos, quando você ora, quando eu estou falando aqui, eu estou pensando em tudo que eu quero falar? Não, eu estou falando espontaneamente. Quem está entendendo? Claro que houve um preparo, mas para falar, quando você está com uma conversa na mesa de alguém, tomando café, tomando chá com alguém, você pensa em tudo, você fica, ok. Então, eu queria fazer hoje uma compra, queria comprar macarrão, tal. Aí a pessoa te faz outra pergunta, você, peraí que eu estou pensando no que eu preciso te responder. Não, a conversa é sempre o quê? Dinâmica. É ou não é? Ninguém fica pensando 10 minutos o que falar. E assim também, quando você se conecta com Deus, isso vai se tornar cada dia mais natural, mais acessível. Mas é só com a prática, tá bom? Então, essas duas coisas que é mais delicada,
Se você quiser, se você tiver interesse, se você crê e se você já passou por isso, mas não tem orado em outras línguas e quer despertar isso, eu posso te dar alguma orientação, mas são coisas tão delicadas, tão bonitas, que eu tomei essa decisão de não ficar falando tanto detalhe, mas é maravilhoso. Pastor, como que funciona esses três dons juntos? Pode acontecer de várias maneiras, ok? Uma, você está orando, vem um momento de fé e você começa a profetizar para uma pessoa. Claro que aqui eu estou falando bem rápido, né? Ou pode acontecer três dons juntos, que é você tá orando, tá orando, tá orando, de repente você começa a orar em línguas, das línguas você interpreta o que você está falando pelo Espírito Santo, e aquilo que está sendo interpretado é uma palavra, você profetizando para uma pessoa. Pronto. Ok? Irmãs, vocês crêem nisso? Vocês crêem? Crê, né? Ok. Eu tenho um conselho para te dar. Pratique. Se você já teve essa experiência, não deixa, tipo assim, nossa, se eu ver um milagre, aí eu falo em língua. Se eu ver um louvor muito forte, aí eu oro em língua. Acontece, mas não só. As línguas devem ser por você foi batizada com o Espírito Santo, você ora, você abre a boca e você fala. Agora, eu sei que parece uma coisa de doido, né? Abre a boca e fala, mas é como pregar. Eu não estou pensando no que eu estou falando aqui, mas antes eu me preparei. Amém? Creia, tenha contato com o Espírito Santo. Amém? Essa semana eu estava falando assim com a minha esposa, eu falei, e ela também falou, e eu falei, hã. A gente conversou, a gente falou assim, o nosso desejo é que cada um tenha contato direto com o Espírito Santo. Direto, sabe? Direto. O nosso desejo não é que alguém olhe para, por exemplo, para o pregador ou para o cantor, admirar, achar legal, achar que tocou bem, claro. Mas a sua expectativa não deve ser assim. Eu só vou sentir algo se algo sair da boca de um pregador. Eu só vou sentir algo se Deus falar comigo através dela ou dele. Aí eu. Ah, não. O seu objetivo deve ser você entrar na presença de Deus. Amém? E Deus preparou isso para você. Deus preparou. Se você, talvez por um momento da sua vida, essa chama ela apagou um pouquinho, hoje é dia de acender ela de novo. Hoje é dia de acender. Ou se talvez você, desculpa a palavra, né? Mas você talvez se, tô falando se, olha lá, hein? Se você é a pessoa do oba-oba, o culto foi forte, tal, pá, é nós. Mas e você, rapaz? E você? Quem tá entendendo? Eu posso ir para um lugar e falar, nossa, foi muito forte a performance, e isso e aquilo, nosso, a pregadora tal, e uau, e a comunhão, e foi bom tomar aquele café junto até depois, nossa, que união. Mas aí Deus fala assim, mas eu também queria falar algo para você direto. Mas você estava talvez um pouquinho só assim, na alegria, mas você não me ouviu. Mas ele não vai falar assim, tá errado. Ele vai falar, minha filha, que bom, meu filho, né? Que bom que você viu tudo isso. Mas a próxima vez, vai um pouco mais profundo. Vai um pouco mais. Se concentre um pouquinho mais, porque eu também tinha um pouco mais para fazer na tua vida. É seu direito sentir a presença de Deus. Não é algo para aquele e aquela somente. É para você. Fecha os olhos. Pai, nós queremos mais de ti. Pai, assuntos espirituais são delicados porque
Precisamos de uma experiência. Nem tudo dá para explicar, Senhor. Tem coisas que explicamos um pouco, mas tem que ser experimentado. E eu oro, meu Deus, por uma experiência nova na vida da minha irmã. Pai amado, tu sabes de cada detalhe, tu sabes como alcançar o coração dela, como alcançar o coração do teu filho, da tua filha agora. Pai amado, eu peço que da boca da minha irmã, peça para Deus, Senhor, eu quero, coloca a tua palavra na minha boca. Vai dizendo para ele, Senhor. Vai dizendo para ele com a sua boca. É muito importante você orar com seus lábios. Aleluia. Vai dizendo, Senhor, eu quero. Coloca as tuas palavras na minha boca. Diga para ele. Pai amado, tu disseste para Jeremias, Jeremias, eis que eu coloco as minhas palavras na tua boca. Assim, meu Deus, como tu colocaste as tuas palavras na boca de Jeremias, coloca as tuas palavras na boca da tua filha, na boca do teu filho agora, Pai. Coloca palavras de vida. Quando ela estiver orando, ela vai perceber, porque hoje foi a teoria. Mas hoje, nessa aula de teoria, a gente já está entrando na prática. Rabashuri bikandarabatala basuri eremandaraya taia flow. Ramandarabashuri bikandarabataya. Eu peço uma nova experiência. Eu peço, meu Deus, que quando a tua filha abre os seus lábios, abre. Abre, vai falando, Senhor, coloca a tua palavra na minha boca. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Deus está te dizendo assim: eu quero te dar uma experiência nova. Eu quero te dar uma experiência nova. É um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo, é um novo tempo. Tudo se fará novo, tudo se fará novo. Vai orando, 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 vai orando. Aleluia. A Bíblia diz assim: Deus, tu ouvirás a minha voz. Aleluia. Aleluia. Tu ouvirás a minha voz. Deus quer ouvir a tua voz. Vai dizendo para ele, Senhor, coloca, ativa esses dons na minha vida. Eu quero ser útil no reino, Pai amado. Eu quero ser útil, eu quero ser útil. Eu quero fazer algo no teu reino. Eu sei que eu tenho valor, Pai amado. O inimigo colocou na minha mente alguns tempos que eu não tinha valor, que eu estava esquecida, que eu não tinha utilidade. Mas nessas 3 semanas, Senhor, eu tenho ouvido que há dons reservados para o Senhor me usar, para o Senhor trabalhar através da minha vida. Não somente trabalhar na minha vida, mas também agir na vida de outras pessoas através da minha vida. Libera, 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 libera. Libera, libera, libera. Ramanda, rabachore, bicanda, rabatala, basúbia. Ramanda, rabachore, bicanda, araia. Aleluia, Deus está quebrando as correntes. Deus está quebrando as correntes. Aleluia. Hoje ele está desprendendo todo o laço da passarinheira, a cova que abriram contra a tua vida. Você que sentia que alguma coisa estava morrendo, estava apagando, estava como que ficando no esquecimento. Deus está te dizendo: as minhas coisas não vão ficar no esquecimento. As minhas coisas devem ser sempre lembradas. As minhas coisas devem ser sempre ativas na tua vida. Eu vou te levantar, é uma nova fase, é uma nova fase, vai entrando. Entra nessa nova fase, deixa Deus tomar a tua boca, deixa Deus, porque aqui é um estudo, mas também é um treinamento, deixa Deus tomar a tua boca, deixa Deus colocar uma palavra profética, aleluia, aleluia, você tem um valor. Sim, Deus usa o irmão, Deus usa a irmã, deixa ela quieta, deixa ele quieto. Agora é a tua vez na fila. Você vai chegar nos lugares e a primeira vontade vai ser adorar, mas na hora de deixar Deus falar, você não vai olhar nem para um lado nem para o outro, porque Deus vai falar: hoje eu quero falar através de você.
Deixa Deus falar. Tá nascendo uma palavra aí na tua boca, talvez será? Show! Kandaramassiri bioyojo. Talvez Deus vai colocar na tua própria boca uma palavra de vitória para você mesma. Ramanda, não duvide, não duvide, não duvide. Não diga, ah, Senhor, como que eu posso falar algo para mim mesmo? Ah, é coisa da minha mente. Não, tira isso. Não duvide, não duvide. Quando Deus falou com Abraão, ele falou: sai da tua parentela, e foi diretamente com Abraão para Abraão fazer, e Abraão fez, e até hoje a gente conhece Abraão, aleluia, o pai da fé. É pela fé, que Deus aumente a tua fé agora, para você crer que Deus te usa, para você crer que chegou a hora, para você crer, aleluia. Mas fácil é complicado, Senhor, é complicado. Como assim falar em língua de anjo? Como assim falar em língua, em mistérios? Como assim, Senhor, dá essa experiência para tua filha novamente? Se ela nunca teve, que ela tenha. Se ela já teve, que seja ativada e continue fluindo todo dia. Oh, Ramamamaye Korobo Sandarabatala Bassúbia, derrama, Senhor. Pai amado, no ano de 2009, quando eu estava orando, a minha língua queimou literalmente. Dá uma nova experiência para tua filha. Que nasçam novas palavras nos lábios dela, nos lábios dele. Ativa! Ei, Shabai! Candarabadure bioyo jore birabatara basuri ereblandarayataia. Deus está tirando todo embaraço do teu caminho. Deus está tirando todo embaraço do teu caminho, todo peso. Aleluia. O Senhor está te dizendo assim, ó, tem coisa que não é pecado, mas é peso. E o Senhor diz: não tira só o pecado, tira o peso. Tem coisa que pesa nos ombros, que deixa a gente meio pesadão, que deixa a gente com o coração pesado e não com o coração leve. Mas o Senhor está dizendo: vai. Aleluia. Ele está tirando o embaraço, ele está tirando o embaraço. Profetiza. Entre numa nova dimensão. Receba agora os dons da comunicação agora. Receba agora. Que Deus te dê discernimento agora. Receba palavras no teu lábio agora. Receba. A Bíblia diz que Jeremias olhou e veio um rolo na boca dele, meu Deus, e ele comeu, aleluia. As coisas espirituais são tão reais que dá até para comer, aleluia. Deus está enviando um rolo para colocar, aleluia, para você mastigar e entrar em você. São dons, são palavras. Algumas saem hoje, mas muitas vão sair só daqui a alguns dias. Deus está fazendo o download deles na sua mente. Deus está fazendo o download dele na sua. Deus está fazendo mente os mistérios dele. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de agora tu não precisas mais de muita força, que nem aquele carro que está engatado, que precisa 4 homens segurar e empurrar para frente para ver se desengata. Não! O teu motor espiritual está sendo trocado. Deus está dando motor zero bala, potente, poderoso, para você entrar no mundo espiritual. Não vai ter que vir 4 pessoas para desengatar, para fazer o motor pegar. Não, você, aleluia. Quando tocar a chave da oração, aleluia, já vai o motor ligar. Quando tocar a chave, aleluia, o motor já vai ligar. Não vai precisar de 4 pessoas empurrando, não. Aleluia, parou o tempo de todo mundo ter que te empurrar. Você que empurra agora, você que anima agora, você que profetiza agora, você que recebe agora, você, aleluia, é o pregador, a pregadora dessa geração, a cantora dessa geração, o homem de Deus, a mulher de Deus, você faz parte do exército dessa geração, aleluia. Deus está olhando e dizendo: eu aponto meu dedo para você e te escolho. Kanda Shadabasiri Arablandarayatai. Ramandarabasori Bicanda Labaturi Ereblandaraya. Meu Deus, derrama. Enquanto nós estamos orando aqui, o Senhor me lembra de um mistério
Um dos segredos da oração é a repetição, sabia? A Bíblia diz que o profeta Elias era poderoso, cria em Deus, tinha contato, mas a Bíblia diz que ele orou 7 vezes. Repetir palavras. Repita, repita. Repita a tua adoração a Deus, repita, repita, repita hoje, repita na igreja, repita em casa, repita na cozinha, repita no seu quarto, na sala, repita. Ah, mas eu dei 3 glórias, já tá bom? Não, dê 10, dê 1000, continua, continua. Para que parar? Parar porque a Bíblia diz que os anjos estão orando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E agora, vamos trocar de disco? Não. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E aí, vamos mudar? Não. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Recebe, recebe, recebe. Aleluia. Descubra hoje o poder de repetir, de dizer para o teu Pai Celestial o que você pensa dele, a tua adoração, o teu louvor. Diga para ele, diga para ele, diga para ele, diga para ele o que você sente por ele, diga para ele o que glorifica ele, diga, diga, diga. Ramarakatorobo Sandarabatore Beoyo Joramandalaya Subia. Ramanda Rabachore Becanda Labasúbia. Pai amado, eu declaro no dia de hoje, ó Pai, que a partir do dia de hoje a nossa mente estará totalmente conectada e nós entenderemos os segredos para nos conectarmos rapidamente com a tua presença, ó Pai, porque muitas vezes nós deixamos de orar por não sentir a tua presença. Mas se a tua presença nos acompanhar, tudo vai mudar. Deus vai mudar o gosto do teu dia, o sabor do teu dia. Rabashuri bicanda rabatala basúria. Rabaturi bioyo jori minara blandaraya taia flow. Lamanda rabasúbia. Aleluia. Aleluia. Ele está colocando, ele está depositando nos seus lábios. Nos seus lábios há algo sobrenatural. Há algo sobrenatural. Pode crer, pode crer, pode crer. Creia, agarre, receba, tome posse. Shei, candarabatalabasúbia. Toma posse, se apodere, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, receba. Se posicione, receba, receba, receba novos dons, receba o despertamento de vários dons na tua vida. Receba, 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 Rabachoribicanda, Arabatai, o despertamento dos dons do Espírito Santo sobre a tua vida. Que Deus te batize, que Deus renove a tua vida espiritual, que Ele te batize com fogo, que Ele te batize com o Espírito Santo, que Ele te mergulhe nas águas de Deus, que Ele te mergulhe numa nova dimensão, que Ele te mergulhe em uma nova dimensão. Rabababababa chorobocarabatala basúbia. Ramandaraba choribioyo jori minara plantaraiatai. Derrama, 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 derrama. Rabachoribeoyo joribitala basobre mendele fácia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus. Deus vai te acordar para uma realidade. Pastor, mas não, peraí, eu estou acordado. Deixa eu ler uma passagem da Bíblia para você, para a gente finalizar, e eu te dou a palavra aqui. Olha só, olha só. Olha só como se conecta. Ó, o anjo, Zacarias capítulo 4, mas não abra agora, tá bom? Só ouve, por favor. Depois eu te mando. O anjo que havia falado comigo, isso é um profeta falando. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou. Aí você pensa assim, então o profeta estava tirando um cochilo. Ele estava acordado. Quer ver? Como se acorda alguém que está dormindo? Como? Ele não estava dormindo. E ele me perguntou: o que é que você está vendo? E o profeta respondeu: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso de azeite e as 7 lamparinas no candelabro
e as 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas, perto do candelabro, e estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Ok. Você percebeu que o profeta disse assim, ó, Zacarias 4, e o anjo me acordou. Agora vem a questão. Ué, ele já estava acordado? Ninguém estava dormindo? Sabe por quê? E o Senhor falou comigo isso ontem. Tem coisas na sua vida espiritual e na minha que estão adormecidas. E o Senhor te diz no dia de hoje: eu vou te acordar. Eu vou acordar aquilo que tem em você. É por isso que Paulo diz para Timóteo: desperta o dom que há em ti. Olha que legal. Tem algo para você ver algo maior, Deus vai ter que te acordar. Eu tô acordado aqui, mas tem uma parte em mim que não tá vendo outras coisas no mundo espiritual. Eu não tô vendo tudo. Mas aí Deus me acorda. Como que é o acordar? Vou virar um ator aqui rapidinho. Ó, imagina que você tá dormindo. Quando você tá dormindo, você não vê nada, não é assim? Né? Não tem nas festas que as pessoas até fazem uma brincadeira com quem tá dormindo, né? Coloca água na cabeça e tal. Então, por quê? Porque a pessoa tá dormindo, ela não sabe de nada. Mas como que é quando a gente acorda? Nossa, a gente começa a ver o que não estava vendo. Começa a sentir o que não estava sentindo. A gente vê uma nova dimensão. Um dos maiores mistérios, já parou para pensar, quando a gente dorme, é uma pequena, um momento onde você, rapidamente, isso não tô brincando não, a alma, o corpo dorme, mas a sua alma, ela tá acordada. Por isso que quando a gente está dormindo, a gente vê mais com facilidade, a gente sonha, né? Tem pessoa que sonha voando, tem pessoa que vê o mundo espiritual. Por quê? Porque você está dormindo no corpo, mas você está acordada, seus sentidos espirituais. Mas Deus, ele não quer que você só perceba as coisas quando dormir. É por isso que existe a visão, acordado. É por isso que existe a voz de Deus, acordado. Mas há uma nova dimensão. Eu profetizo que no dia de hoje você vai estar lendo a Bíblia, a partir do dia de hoje você vai estar lendo a Bíblia, e de repente Deus vai te mostrar coisas na Bíblia que você nunca viu. Eu profetizo que você vai estar orando, e você vai falar: não, peraí, minha oração não era assim. O que é isso? O que é isso? Minha oração não era assim. Você vai entrar numa nova dimensão hoje. Você entra. E nas próximas orações você vai ver: eu estou diferente. Nas próximas leituras da Bíblia você vai ver: não, eu estou diferente. Porque a Bíblia fala que existe, quando o Espírito Santo ele derrama sobre você sabedoria e revelação. É uma nova época para nós. Amém? Depois eu mando para cada uma o versículo, esses dois, mas principalmente uma palavra de encorajamento e promessa. Quem recebeu algo durante esse momento que a gente estava pedindo para Deus ativar? Tem alguém? Pode ter sido uma palavra, pode ter sido. Polly, pode dar uma ligadinha no microfone. Boa noite, irmão. Boa noite. É, quando o senhor estava orando, Deus me deu um cântico novo, com uma palavra que eu não sei o que significa, chama Selá. Selar, selar. E Sim. Quer que eu a fale? música é assim: Selá, Selá, eu vou aprender a descansar, confiar em ti, descansar em ti, Selá, Selá. Hum. Uau. A palavra selar.
lá no Salmo, Polly, lá no Salmo, às vezes quando a gente está lendo a Bíblia lá no Salmo, de repente aparece a palavra selar, S-E-L-A-H, né? Essa palavra selar é quando as pessoas estavam cantando, ou seja, elas estavam no estado de meditação na palavra, e cantando e louvando. E esse selar é quando você faz uma pausa. Sabe quando a gente faz uma pausa e a gente pensa profundamente em uma verdade? Você pensa em uma coisa antes de continuar? É isso, é quando você faz uma pausa, você para por um momento e aquilo vira o seu foco, né? Isso infelizmente acontece no trauma, né? Do lado negativo, ok? Quando a pessoa ela fala, eu tive trauma, eu vi um acidente, por que que eu fui ver aquilo? Agora eu sempre me lembro daquilo. Parece que o tempo para, já percebeu? Quando você vê algo muito forte que você não queria ver, parece que o tempo para e toda a sua atenção vai para lá. Mas do lado de Deus também. Quando você tem aqueles momentos fortes com Deus, você nunca se esquece daquele momento. E isso é selar. É quando o tempo para e quem já teve um sonho que você nunca mais esqueceu? É isso. Isso é selar. É quando você vê algo, por exemplo, eu vi 3 vezes o nosso mestre Jesus. Cada vez de uma outra maneira. Uma quando ele estava crucificado, outra quando ele. Pronto. Mas eu me lembro de cada uma das vezes. Outros sonhos eu esqueci. Mas isso eu lembro. Eu lembro. Isso é selar. Então, através da nossa irmã Polly, o que o senhor disse é isso. Descanse, descanse, descanse. Porque o descanso é o momento que o músculo cresce, não é assim que falam? Então, se você não descansar em Deus, como que a unção vai crescer? Às vezes você tem que descansar, você tem que confiar. Faz parte descansar. Mais alguém? Mais alguém? Não? 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 Ok. Tudo bem. Ok? Que Deus abençoe poderosamente. Eu mando para vocês o versículo, tá bom? Opa, tô vendo aqui uma mãozinha levantada, Lívia. Enquanto a gente estava orando, é, eu senti, sim, muito da parte do Senhor, Ele falando, não sei se só para mim ou se para mais pessoas, que Ele falava que antes da gente se importar como os homens nos veem, o mais importante é o nosso valor perante a Deus, que a Hum, gente precisa descansar. E assim, foi muito de encontro ao que a Polly acabou de cantar, que a gente Amém. tem que descansar no Senhor Hum. e não que não devemos nos importar, mas sim dar a prioridade a quem merece, a quem é digno de preocupação, a quem a gente tem que pensar em quem a gente vai estar afetando, tentar ter disciplina espiritual, porque o mais importante de tudo é como ele nos vê e não como os amém, homens, né? amém. 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 Uau, muito bom. Como ele nos vê. Eu Amém. vou passar aqui para nossa irmã Mary, só vou dizer uma palavrinha. Quando Deus escolheu Davi, né? Deus Samuel chegou lá, tal, 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 e Deus disse: não, eu quero, eu vejo o coração, eu escolhi Davi. Amém? E Amém. quando a Bíblia fala assim, o coração e o que só Deus vê, é porque a gente criou uma história com Deus. E a sua Amém. história com Deus ninguém pode roubar. Amém? E é Amém. quando a gente está focado em Deus, buscando, como a Lívia disse, buscando que Deus constrói uma história entre nós e Ele que ninguém pode roubar. Vamos lá, Mary!
Tá um pouquinho baixo. Fala um pouquinho aqui perto do microfone. Cadê? Estava orando, Aqui. me fez me lembrar alguns sonhos que ele sempre me dava na área de libertação. Eu sempre orava, eu sempre sonhava libertando, orando, libertando as pessoas. E veio isso Uau. muito forte no meu coração. Já aconteceu de eu no trabalho e tinha um rapaz que já tinha ido para 5 médicos, né? Quando eu trabalhava no hospital no Brasil. E esse rapaz, ele era cunhado, genro da minha amiga. Então, quando eu passei na sala dela, ela disse, Mary, esse aqui é o meu genro. Aí ela saiu, foi resolver uma outra coisa, e eu fiquei com ele na sala e outra pessoa. E eu ia embora quando o Espírito Santo voltou e disse, ore por ele. Eu voltei, o rapaz até se assustou comigo, que eu fui em direção a ele estava sentado, e eu disse, posso fazer uma oração por você? Eu orei, pastor, e daquele momento ele não sentiu mais nada, para resumir, para não ficar muito Amém, louvado seja Deus. Ele já tinha ido para 5 médicos, ele tinha uma febre toda tarde, ele estava emagrecendo muito, e ninguém descobriu o que ele tinha. Ele já tinha feito biópsia no reto, biópsia no fígado, biópsia em tudo quanto era parte do corpo, e os médicos não sabiam o que é que ele tinha. E daquele momento que eu orei por ele, ele foi embora, e depois, no outro dia, né, a minha amiga disse, Mary, eu disse, e teu genro, como é que tá? Ele disse, rapaz, tu nem sabe. Ele disse que daquele momento que você orou por ele, a febre acabou, ele não sentiu mais febre, ele ficou curado. Então, isso veio muito forte. Aleluia. Aleluia. E como a gente está nesses dias que está falando dos dons e ativando os mistérios, então Deus está falando com certeza que ele vai fazer muito mais ainda. Chegou a hora, amém? Mary, chegou a hora de ele fazer de novo, e de novo, e de novo, porque você é muito útil. Amém? Uau. Amém, amém, Jesus. Uau. Mais alguém? Tô vendo aqui ligado o seu negócio, Ediomar. Não, mas não é para falar, não. Queria falar. Não? Ah, ok, tá bom. Tá Eu bom, vou desligar. tá bom, tá bom. Amém. Então, minhas irmãs, meus irmãos, que Deus abençoe, né? Busquem e deixa Deus ativar em vocês os dons do Espírito Santo. É a melhor coisa que existe, né? E vocês estão vendo, Deus fala com vocês. Creiam A nisso. Sara quer falar, pastor. Sara Luz, vamos lá, Sara Luz. Cadê? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Durante a oração, você disse que poderia vir alguma palavra na nossa boca, não é isso? Sim. Durante a oração, veio várias vezes, sabe, na ponta da língua eu comecei a falar, que foi abra-se. Abra, abra, abra. E eu comecei a repetir diversas vezes. Eu não ligo a câmera porque toda vez que eu começo a orar, eu choro muito quando eu sinto a presença de Deus. E aí, eu tenho um pouco de vergonha e fico com a câmera desligada. E Ok. durante a oração também, eu me vi em um quarto um pouco escuro e uma porta se abrindo e eu vi um caminho, né, bem verde, um caminho reto e um monte de flores, o céu super claro, muito bonito. Foi essa que eu tive. Pode ter sido da Amém. minha vida, mas eu senti muito Não, forte. não foi não, foi Deus. É Deus. A gente crê. A gente crê. Aleluia. Quem está crendo? Amém? Não é coisa da mente. Não é. A nossa mente, ela não é tão boa assim fazer essas coisas, não. Quem crê? Quem está entendendo, né? Às vezes a gente pensa, é da minha mente. Irmã, nossa mente não é tão criativa assim, a ponto de mostrar uma porta e éfata, né?
A palavra abra, abra, olha que legal, né? Que a nossa irmã Sara Luz teve. Sara, né? Abra, abra. Jesus teve um dia que ele foi curar um enfermo, uma pessoa doente, e ele tentou. Não, peraí, perdão. Ele olhou para o céu e disse: Éfata, que significa abra. E aí depois ele curou. Então significa que às vezes existe algo no mundo espiritual que está fechado. E antes de algo acontecer na terra, no mundo espiritual tem que ser aberto. Porque o que acontece na terra é um reflexo do que acontece no mundo espiritual. Amém? E a gente quer dizer para você, Sara, pode ligar a câmera. Hoje não, hoje não, hoje não. Mas próxima vez pode ligar a câmera, se quiser, claro, porque até o choro que a gente chora pode curar alguém. Amém? Você tá vendo, ó, eu nem penteei meu cabelo, mas eu tô com a câmera ligada, né? E por quê? Porque isso dá um senso de uma comunhão, né? Se você desejar, tá bom? Não se envergonhe de chorar, nós entendemos e sabemos o que é isso. Amém? Mais alguém? Sim, sim. Não, não. Não, não. Então, guarda isso. Deus fala contigo. Esse é o seu maior presente. Ninguém, nenhuma religião pode dizer. Você chegar hoje para um muçulmano falar: qual foi a última vez que Deus falou contigo? Ele vai falar: falar? Teve alguém que escreveu aqui. Foi o quê? Teve alguém? Mais alguém quer falar? Não? Quem que escreveu aqui no chat? Amém. Ok. Tá bom. Então, irmãs, que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre, te proteja, ative todos os dons que serão necessários para a sua caminhada. Que você acorde para novas realidades, para novas dimensões, para novas experiências. Que Deus te desperte a cada dia mais e mais, para que a cada dia você vá gradativamente acordando para novas experiências com Deus. E nós dizemos amém, amém e amém, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.